Quem aí nunca se deparou com um código que parecia mais um quebra-cabeça do que uma solução, hein? Pois é, hoje a gente vai desvendar como um pouquinho de lógica pode transformar um trecho de código super complexo em algo claro, elegante e, o melhor de tudo, muito mais eficiente. Olha só, vamos começar com esse exemplo aqui, num caso bem do mundo real. É uma condição que, assim, na primeira olhada já faz a gente parar para pensar, né? Tem uma coisa repetida aí, algo que parece, sei lá, redundante, não parece? A boa notícia é que sim, existe um jeito bem mais elegante de escrever isso. E para chegar lá, a gente precisa dar uma olhadinha nos blocos de construção fundamentais do pensamento lógico. Então, vamos começar do começo. Antes de sair simplificando tudo, a gente precisa entender as nossas ferramentas. E a peça mais básica nesse nosso quebra-cabeça da programação é o que a gente chama de proposição. Ok, uma proposição é simplesmente uma afirmação que pode ser, sem nenhuma dúvida, verdadeira ou falsa. Por exemplo, a Terra não é plana é uma proposição verdadeira. Já 20 é maior que 100 é uma proposição falsa. É esse poder de ser definitivo que permite construir sistemas lógicos super confiáveis em cima delas. E agora, como é que a gente conecta essas verdades e falsidades? Bom, a gente usa os operadores lógicos, como o e, o ou e o não. Pensa neles como se fosse a cola que une as proposições simples para criar ideias mais complexas, mais poderosas dentro do nosso código. Uma ferramenta, assim, essencial para dominar esses operadores é a tabela verdade. Ela funciona como um mapa que mostra todos os resultados possíveis de uma expressão lógica. Vamos construir uma juntos para entender o poder que isso tem. Construir uma tabela verdade segue um processo bem simples, em 4 passos. E a beleza disso tudo está na precisão. Seguindo esses passos, a gente garante que todas as combinações possíveis foram analisadas. Não tem como deixar margem para dúvida ou para erro. Dá uma olhada nessa tabela para o operador e. Repara que só na primeira linha, onde tanto A quanto B são verdadeiros, é que o resultado é verdadeiro. Em todas as outras combinações, basta uma das partes ser falsa para a expressão inteira se tornar falsa. É simples, mas muito poderoso. Bom, agora que as ferramentas básicas estão na mão, chegou a hora do nosso truque de mágica. Uma das regras mais poderosas para a simplificação de lógica, conhecida como as leis de De Morgan. As leis de De Morgan mostram para a gente que duas expressões que parecem totalmente diferentes são, na verdade, idênticas. Elas sempre vão produzir o mesmo resultado, não importa quais sejam os valores de A e de B. Essa equivalência lógica tem um nome, tautologia. Mas olha, o ponto principal aqui não é o nome, e sim o que ela nos permite fazer. Como elas são idênticas no resultado, a gente pode simplesmente trocar uma expressão pela outra no nosso código. E é essa capacidade de substituição que destrava toda a simplificação. Certo? Chegou a hora de voltar para o nosso problema original. Vamos aplicar essas regras passo a passo e transformar aquele código confuso numa coisa limpa e direta. Vamos abstrair nosso código um pouquinho, ok? A vai ser a condição, pressão inicial maior que pressão final. E B vai ser temperatura maior que 20. Então, nossa expressão inicial é A e não A e B. O primeiro passo é usar a lei de De Morgan naquela parte não A e B. Basicamente, a gente empurra a negação para dentro dos parênteses. Isso inverte o operador de E para OU e nega cada parte individualmente. O resultado, não A ou não B. Em seguida, a gente usa a propriedade distributiva, que funciona igualzinho na álgebra. Lembra? A gente meio que multiplica o AE por cada termo dentro dos parênteses. Aí a gente fica com duas expressões separadas por um OU. E aqui está o pulo do gato. Presta atenção na primeira parte, A e não A. Isso é uma contradição lógica. É impossível que a pressão seja maior que a final e, ao mesmo tempo, não seja. Como isso é sempre falso, a gente pode simplesmente substituir o bloco inteiro. E como qualquer coisa ligada por um ou a um valor falso sempre resulta na qualquer coisa, aquela parte falso ou simplesmente desaparece e toda aquela expressão longa e complicada se transforma nisto aqui, A e não B. Incrível, não é? Pronto, a transformação está completa. Mas qual é o impacto real disso? É aqui que a teoria encontra a prática e mostra o seu verdadeiro valor. A diferença é gritante. A versão depois não é só mais curta, ela é compreensível na hora. Fica óbvio que a intenção do código é verificar se a pressão diminuiu e, ao mesmo tempo, se a temperatura não está acima de 20.
O código simplificado é 100% logicamente equivalente ao original, mas infinitamente mais fácil de entender e de dar uma atenção. E é aqui que a mágica acontece na prática. Um código claro reduz drasticamente a chance de bugs e mostra um nível de profissionalismo que faz toda a diferença. Clareza não é luxo, é necessidade. Como o autor Lewis Carroll, que também era um lógico, percebeu, a lógica é o hábito de organizar as ideias. Ela nos ajuda a desmontar argumentos que não fazem sentido, inclusive aqueles que, sem querer, a gente acaba escrevendo no nosso próprio código. O que a gente viu hoje não é só um truque, é uma mentalidade. A lição final é essa. Vale a pena desafiar a complexidade do próprio código. Onde será que é possível aplicar a lógica para trazer mais clareza, mais eficiência e mais robustez? Fica aí a reflexão.